Se Jesus é o Salvador, o que ele tem de diferente para que nós o possamos admitir que realmente ele é? Para muitos, Jesus foi apenas um homem histórico, ou alguém que viveu, ou apenas um profeta, ou alguém enviado por Deus, mas nem todos o admitem como o seu Salvador. Então a pergunta que nós fazemos é: por que Jesus é o Salvador? O que ele tem de diferente para que nós o admitamos como o nosso Salvador? Eu acredito que para que nós possamos ter um Salvador, esse Salvador deve ter algo diferente de nós, como, por exemplo, que alguém que não precise ser salvo. Suponhamos que alguém esteja se afogando em algum rio, alguma piscina, em algum lugar, a pessoa esteja se afogando e essa pessoa não saiba nadar. O mínimo que se espera é que para que alguém que vá salvar essa pessoa tenha capacidade para isso, alguém que a queira salvar, alguém que a tenha competência, capacidade e o treinamento para salvar essa pessoa que está se afogando. Assim somos nós. Eu quero então ler com os irmãos o texto de João, capítulo 14, versículo 6. A Bíblia Sagrada nos diz assim: o que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus tem que o torna caminho, verdade e vida? Se Jesus é o caminho, verdade e vida, então devemos verificar se realmente ele é. Tenho por mim, analisando a Bíblia Sagrada, que Jesus tem de diferencial que o torna Salvador foi o seu nascimento miraculoso. Em Mateus capítulo 1 e versículo de número 21, a Bíblia Sagrada diz o que o anjo anunciou a Maria, dizendo: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, o nome Jesus significa o Senhor salva. Então ele já recebeu este nome com a missão de ser o Salvador. Jesus não se tornou o Salvador, ele é o Salvador. Ainda em Lucas capítulo 1, versículo 32, Lucas registra a narrativa um pouco mais detalhada, no versículo 31 de Lucas capítulo 1, onde ele diz: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a concepção de Jesus foi sobrenatural, não foi uma concepção natural entre homem e mulher, mas o Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus registra o que está escrito assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Isso o credenciou de uma forma sobrenatural, que fez com que Jesus nascesse isento do pecado. Os homens testemunharam que Jesus não tinha pecado, além do seu nascimento virginal, a sua concepção miraculosa através de Maria, o qual o Espírito Santo gerou Jesus no seu ventre. A sua vida também foi sobrenatural, tinha que ser sobrenatural, isenta de pecado. Se o Salvador, para que ele possa salvar, deve ser alguém que não precise, como nós, de ser salvo. E isso as pessoas testificam de Jesus, dizendo: olha o que Judas Iscariotes disse: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27, versículo 4. Pilatos, quando condenou Jesus, olha o que ele disse: não acho culpa alguma neste homem.
Lucas 23, versículo 4. Pedro, que andou com Jesus 3 anos, disse o seguinte: não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Paulo, direcionado por Deus, disse o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, a vida que Jesus teve isenta de pecado o credenciou como Salvador. Seu nascimento virginal e sua vida exemplar, isenta de pecado, a sua vida santa, pura, a sua grandeza humana, a sua característica divina o tornou, o fez que ele fosse o Salvador. E para encerrarmos, o terceiro ponto que eu acredito que Jesus é o Salvador, o qual a Bíblia Sagrada nos diz, é a sua ressurreição. Se a morte é a condenação do pecado, e Jesus não teve pecado, por que ele deveria ficar morto? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Se a morte tem o poder sobre o pecador, e Jesus não pecou, por que a morte então o deteria? Eu acredito que Jesus saiu da morte para a vida como alguém que sai da sala para a cozinha, naturalmente, porque ele não tinha condições, ele não tinha o porquê permanecer morto, porque a morte é condenação, a morte é resultado do pecado. Então, normalmente, naturalmente, Jesus saiu da morte para a vida. Então, ele tem o poder, ele tem as características necessárias para ser o Salvador. Seu nascimento miraculoso e santo, a sua vida exemplar, santa e poderosa, a sua morte e ressurreição extraordinária, credenciam Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mostra o caminho, Jesus não mostra a felicidade, Jesus não mostra apenas o estilo de vida, ele é a vida, ele é o caminho, ele é aquele que tem o poder para nos salvar, o único Salvador. Amém? Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus provou ter as credenciais para ser o Salvador. Amém? Deus abençoe, forte abraço. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você receber novas notificações e que essa palavra possa edificar a sua vida através de Jesus, o Salvador. Deus te abençoe. Forte abraço.